Informações desta manhã de segunda-feira em São Paulo. Bom dia, Gamberini. Bom dia, nós começamos com imagens do helicóptero sobrevoando a região do Cebolão, em São Paulo, que tem trânsito muito bom, e as informações são da Patrícia Rocha. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Gamberini, bom dia a todos. Como você vê aí, o trânsito por enquanto nessa segundona está tranquilo. De acordo com a CET, a cidade registra agora 12 quilômetros de lentidão. E olha, a situação mais complicada fica ali na zona leste de São Paulo, onde há 7 quilômetros de lentidão neste momento. Aí na zona oeste, por enquanto, não há nenhum registro de congestionamento. A situação aí para o motorista, como a gente pode acompanhar, é tranquila, viu? Apesar de ser uma segundona. E apesar de ser uma segundona também, ainda não voltaram às aulas, mas vale lembrar os motoristas que hoje volta a valer o rodízio municipal de veículos para os carros com placas final 1 e 2, das 7 da manhã agora até às 10 horas da manhã, vale para todo o centro expandido aí da capital. E quem desrespeitar o rodízio está sujeito a uma multa de R$ 85,13, além dos 4 pontos na carteira de habilitação. Além dos agentes na rua, a gente já conhece bem, né? Aqueles radares. Bom, eles também estarão multando, viu, Gamberini? Tá bem, Patrícia, obrigado pelas informações por enquanto. Daqui a pouco a gente volta com você. Vamos ver como é que está o trânsito em outros pontos da cidade de São Paulo. Nós temos aí imagens das câmeras da CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego. Nesse momento a gente observa ali o complexo Jorge João Saad, muito bom o trânsito, fluindo bem, Rebouças subindo sem qualquer problema, depois do cruzamento da Avenida Brigadeiro Faria Lima, tranquilo como nunca o trânsito em São Paulo. Mesmo com o primeiro dia de rodízio, como disse agora há pouco a Patrícia Rocha. Agora, nesta madrugada, 2 pessoas ficaram feridas num acidente no Brás, que é um bairro central de São Paulo, como vocês sabem. O acidente foi na Avenida Rangel Pestana, perto do Largo da Concórdia, quando um ônibus voltava para a garagem e bateu num carro. Vejam só em que estado ficou o carro. 2 homens que estavam no carro ficaram feridos sem gravidade. Segundo a polícia, o acidente aconteceu porque um dos motoristas passou o sinal vermelho. Não se sabe se foi o motorista do ônibus ou o motorista do carro. E a chuva de ontem à noite deixou grande parte da cidade em estado de atenção, com vários pontos de alagamento. Uma árvore caiu no Bom Retiro, no centro de São Paulo. A seringueira atingiu os fios da rede elétrica e deixou alguns moradores sem luz. O local foi isolado para que os técnicos fizessem a manutenção da fiação e cortassem os galhos. Ninguém se feriu. No final de semana, as rajadas de vento chegaram a 65 km por hora. Uma árvore caiu e interditou a rua Doc Lobo, no Jardim Paulista. E nós vamos conversar agora com o repórter Ulisses Rocha, que está numa padaria com uma nutricionista, para explicar para a gente como deveria ser o nosso café da manhã. Deveria, né, Ulisses? Bom dia. Exatamente, Rodolfo Gamberini, muito bom dia a todos. Olha só, em primeiro lugar, eu quero mostrar para você o que é uma delícia de café da manhã. Presta sua atenção nestas maravilhas que a gente vê. Imagine só, a pessoa chega numa padaria e vai encontrando tudo isso que a gente está podendo observar, dá realmente aquele apetite maravilhoso. Vamos fazer aquele prato generoso para comermos tudo isso. Será que isso, no entanto, é saudável, Gamberini? Essa que é a pergunta, não é verdade? Porque a gente come com os olhos, não é verdade? Eu acho que não, acho que tem carboidrato demais aí. É, exatamente. Eis a questão, porque tem aqui também uma outra parte que a gente pode observar. Os frios também são muito apetitosos. Você concorda comigo? A gente bate o olho neles e chama a atenção e não dá aquela vontade de beliscar essas guloseimas? Ah, sim. Pois é. Queijo, então, presunto, salame, tudo é muito bom, né? Tudo é muito bom, é Apenas verdade. faça mal, né? Pois é, agora só que tem um detalhe, Gamberini. A gente tem que saber o que é correto e o que não é correto. Aqui está o exemplo. Eu estou aqui com a Valéria, que é a nutricionista, Valéria Machado, e aqui ela vai mostrar pra gente o que é politicamente correto, ou melhor, nutricionalmente correto. Aqui está. Esse pratinho é perfeito, esse outro pratinho aqui são 2 opções. Né? Uma frutinha do lado, etc e tal, uma saladinha de frutas aqui, e esse é o errado. Por quê, Valéria? Bom dia. Bom dia. Bom, nós temos aqui o que é correto, o que nós deveríamos ter no nosso café da manhã, né? Que é uma fruta, né? Que é a fonte de fibra. Aqui nós temos um copo de iogurte, que é uma fonte de proteína. E aqui nós temos os carboidratos e aqui nós temos uma margarina, que seria a fonte de gordura.
certo? Aqui eu também tenho o que eu posso chamar de correto, porque no lugar desse eu tenho um outro pão, só que um pouco maior, aqui eu tenho umas frutas e aqui eu tenho um leite com café. Ali totalmente incorreto. Por quê? Nós temos salada de fruta com leite condensado, pães que contêm muita gordura, frios, bolo e só o café. Com tanta coisa, até falta a fonte de proteína, por exemplo. Como é que é, Gamberini? Você falou tem até salsicha, ela citou os exemplos de erro, tem um embutido ali. Agora eu queria saber da Valéria, se é melhor usar margarina ou manteiga. Qual é melhor? Pois é, a pergunta é, margarina ou manteiga, o que é mais saudável? Então, na verdade, nós devemos usar a margarina. Mas ambos, tanto margarina quanto manteiga, devem ser usados com moderação, porque são fontes de gordura, tá? Então isso em excesso vai transformar num depósito de gordura aí talvez indesejável. Agora, a gente está vendo aqui, por exemplo, esses pratos naturalmente não significam que eles sejam de regime, nada disso. É apenas a qualidade alimentar, não é? Exatamente, é uma dieta adequada, onde eu tenho todos os grupos alimentares presentes. Pois não, Gamberini, espero que você faça uma boa refeição daqui para frente, observando esses detalhes que ela acaba de nos passar. Tá bom, obrigado, Ulisses, pelas informações. Obrigado também a Valéria pela participação aqui no nosso no Jornal do SBT Manhã. Obrigado, Ulisses, até já. Um incêndio na Zona Leste destruiu uma fábrica de guardanapos. 14 equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater o incêndio que começou por volta das 9 horas da noite deste domingo em uma fábrica de papel e guardanapos na cidade líder Zona Leste de São Paulo. Por pouco, o fogo não chegou a este depósito de gás. O incêndio começou por volta das 20 horas dessa noite. Foi controlado em quanto tempo? Em torno de 1h30 a 2 horas. Essa vizinha descreve como foi o início do incêndio. Escutamos uns pipoco do fio e de repente incendiou, o fogo começou a subir. Ninguém se feriu. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. A polícia deve ouvir hoje o genro e o porteiro do prédio onde morava Geralda Guabiraba. Ela pode ter sido vítima de um ritual de magia negra. Geralda Lúcia Ferraz Guabiraba tinha 54 anos. Segundo a polícia, na noite de sexta-feira, dia 13, ela deixou o apartamento onde morava em Lausanne Paulista, zona norte de São Paulo, e horas depois foi encontrada morta nessa estrada, no município de Mairiporã, cerca de 20 quilômetros de distância. O que chama atenção é o fato de Geralda ser católica devota e estar em frente à Pedra da Macumba, um local conhecido por quem pratica rituais religiosos. A polícia não tem pista dos criminosos. A delegada suspeita que a dona de casa foi sedada antes de morrer e que pode ter sido vítima de algum ritual de magia negra. Pela maneira como foi executado o crime. Familiares contaram que Geralda estava deprimida e passava muito tempo na internet. A polícia apreendeu o computador e o telefone celular. Não se sabe que tipo de site ela andava visitando. É isso que nós pretendemos verificar. A polícia continua a operação de ocupação da Cracolândia. No fim de semana, um casal foi preso com mais de 360 pedras de crack. Uma moradia coletiva como qualquer outra da região central de São Paulo. Só que aqui funcionava um ponto de abastecimento de crack e cocaína. Dentro de um aparelho de som, os policiais encontraram 360 pedras de crack e 95 pinos de cocaína, além de uma dezena de celulares e câmeras fotográficas. A polícia apreendeu também uma agenda com nomes e valores arrecadados com a venda de drogas. 2 pessoas foram presas, uma jovem sem documentos que diz ser menor de idade e esse rapaz de 21 anos, condenado por roubo e tráfico e que estava foragido. Na mesma região, os policiais também prenderam um casal com 140 pedras de crack. A polícia já sabe que o esquema de distribuição de drogas aqui na Cracolândia envolve intermediários com quantidades significativas de entorpecentes. Muitos desses intermediários são mulheres ou menores de idade que conseguem despistar os policiais. O plano da polícia é fazer um cerco a esses distribuidores para enfim chegar aos verdadeiros chefes do tráfico. Em prédios como esses, os traficantes conseguem acompanhar as operações policiais, mas a vida deles ficou mais difícil agora, como admite um dos traficantes presos nesse final de semana. Depois que a polícia ocupou lá, como é que ficou aí pra vender? Ficou mais difícil. A Polícia Militar divulgou um balanço dessa operação na Cracolândia desde o dia 3 de janeiro. Segundo a PM, até o momento, 150 pessoas foram presas. 43 delas eram procuradas pela Justiça.
mais de 2 quilos de crack foram apreendidos. Também houve apreensão de pelo menos mais 28 quilos de outras drogas, segundo a polícia. Mais de 1.100 usuários foram encaminhados para abrigos. E nós voltamos ao helicóptero do SBT com informações da repórter Patrícia Rocha. Olá, Patrícia, onde é que nós estamos agora? Bom, Gamberini, nós sobrevoamos a zona oeste da cidade, justamente estamos em cima da estação Sumaré do metrô, que faz parte da linha verde. E agora os usuários dessa linha precisam ficar atentos, porque haverá algumas alterações aí na rotina do metrô. Tudo isso porque o metrô vai implantar um novo controle de trens nas linhas 1, 2, 3 e 5. A mudança começa justamente pela linha 2, que faz parte aí da estação Sumaré. No próximo domingo, dia 22, começam aí então as alterações. Toda essa medida vai ter o objetivo de diminuir o intervalo entre um trem e outro e também aumentar em 20% a capacidade de transporte, segundo a companhia do metrô. Nos dias de implantação do novo controle, não haverá trens circulando. Ônibus gratuitos vão fazer o mesmo percurso dos trens desses trechos que serão interrompidos. Os testes serão feitos também apenas durante os domingos e feriados. Gamberini. Obrigado, Patrícia. Tomara que dê certo essa operação. Eles mudaram o sistema de controle dos trens para que os trens andem um mais perto do outro. Com isso, vai aumentar a velocidade dos trens, não, vai aumentar a frequência dos trens que vão chegar às estações. Menos tempo vai demorar para que o passageiro tome o seu trem. Tomara que dê certo e essa operação, como disse a Patrícia Rocha, vai ser testada e implantada somente no domingo. Não deve causar grande transtorno no transporte de passageiros, porque o metrô vai colocar também ônibus de graça para fazer o trajeto que o trem faria. E agora, vamos ao caso da mulher acusada de matar gatos e cachorros na Vila Mariana. Ficou para hoje a divulgação das imagens gravadas por um detetive contratado por uma organização de proteção aos animais. E esse vídeo confirmaria que ela já matou mais de 30 cachorros e gatos. Os bichos, a gente vai ver agora, estavam enrolados em sacos plásticos. Roupas e jornais também. Na casa da suspeita foram encontradas gaiolas, seringas e vários produtos químicos como cloreto de potássio, que é usado para sacrificar animais. A acusada Dalva Lima da Silva, de 42 anos, tirava cães e gatos da rua e dizia aos vizinhos que iria adotá-los. Só que os animais não eram mais vistos, não apareciam mais, claro, porque ela matava os animais. Desconfiados, os vizinhos, com a ajuda de uma ONG, contrataram um detetive e na noite da última quinta-feira o investigador flagrou Dalva colocando vários sacos de lixo na rua. Quando abriram esses sacos de lixo, a imagem chocou todo mundo. Dalva foi levada para a delegacia e vai responder em liberdade por crime ambiental. Andar nas calçadas de São Paulo não é tarefa fácil para qualquer um. Precisa ser bom de perna, hein? Com enormes crateras, buracos, desníveis, rampas, o cidadão pena quando caminha pelas ruas de São Paulo. Mas agora uma nova lei diz que é preciso manter a passagem livre para que os pedestres possam circular sem dificuldade. E quem é que vai fiscalizar essa lei? Vamos ver. Essas são cenas de um exercício forçado. Diariamente, Michele, de 24 anos, tem de vencer vários obstáculos para conseguir chegar ao trabalho. O motivo são as calçadas irregulares de São Paulo, uma situação presente quase em todas as regiões da cidade. Rampas, desníveis, buracos. Um quadro de inacessibilidade que muitas vezes leva a jovem a transitar pelo meio da rua. Cada vez que eu olho assim, eu fico chocada como pode. Na maioria das vezes eu tenho que passar pela rua, a calçada não dá. Este professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo diz que o problema é de difícil solução, porque as calçadas da cidade não são planejadas. Vão fazendo, vão remendando. Essa calçada, com todos que você viu aqui, são remendos. Cada um vai fazendo como quer. Falta um projeto, falta linhas de projeto. Mas uma lei sancionada pelo prefeito Gilberto Kassab há poucos dias estabelece que a responsabilidade pela calçada passa a ser de quem ocupa o imóvel, inquilino ou proprietário. Pepe, e daqui a pouco você vai ficar sabendo como a prefeitura quer atuar na fiscalização das calçadas e como isso pode doer no nosso bolso. Vamos ver. 2 caixas eletrônicos foram alvo de bandidos nesta madrugada. Criminosos explodiram um dos equipamentos de uma agência bancária em Cotia, na Grande São Paulo, e fugiram levando todo o dinheiro do cofre. O outro caso foi registrado em Barueri.
Um grupo de homens chegou em carros e motos e colocou o explosivo no equipamento de um quiosque. Com a explosão do caixa eletrônico, ficou todo destruído, como a gente está vendo. Quando a polícia chegou, os assaltantes, é claro, como sempre, já tinham fugido. Não se sabe quanto dinheiro eles conseguiram levar. Até agora, ninguém foi preso desde o começo do ano. Foram registrados 9 ataques a caixas eletrônicos na capital e na Grande São Paulo. E vamos mais uma vez às imagens do helicóptero do SBT, ver como é que está o trânsito em São Paulo. Patrícia Rocha, onde é que o helicóptero está agora? Olha, Gamberini, a gente sobrevoa agora o elevado do lado, enfim, na parte de cima do vídeo, a gente vê os carros que vão sentido centro da capital, a gente vê que o movimento já é bem mais carregado, o motorista precisa ter paciência, porque esses aí, ó, estão parados, marcha lenta. Agora já na faixa que está abaixo do vídeo, já são os veículos que vão sentido Zona Leste, que vão cair ali na Avenida Radial Leste, o sentido que vai mais tranquilo, mais livre para o motorista, mas quem vai para o centro, a situação já precisa ter mais paciência, porque a situação é mais complicada. São Paulo está voltando ao normal, né, Patrícia? Exatamente, há poucas semanas agora, faltam acho que 2 semanas para voltar às aulas, então agora a cidade vai entrando no ritmo, não é, Gamberini? Infelizmente, num ritmo lento no trânsito. E mesmo como tendo começado hoje o rodízio, né? Exatamente. Hoje voltou o rodízio para os carros com placas finais 1 e 2, que não podem circular entre as 7 horas e as 10 horas da manhã. Mas a gente vê que a situação, pelo menos aí no elevado, para quem vai para o centro, não é das melhores, né? Nesse ritmo mesmo, marcha lenta. Agora a cidade registra, segundo a CT, 14 quilômetros de lentidão. E a pior situação é na Zona Leste. Lá são 4 quilômetros de lentidão. Aliás, a maioria desses carros que está sendo mostrado aqui no vídeo vem da Zona Leste, né? Essa é a ligação leste-oeste da cidade. Exatamente. Quem sai lá da Radial Leste e vai direto para o centro da cidade. Então já encontra aí esse trânsito bem carregado, bem congestionado, parado, né? Ali mais à frente, você vê. Vai parar porque essas 2 pistas aí do lado direito vão se encontrar ali na frente e vai dar confusão. Agora, para quem conhece São Paulo, essas imagens são maravilhosas do trânsito de São Paulo, porque isso vai piorar muito, né? Exatamente. Quando volta às aulas, a gente sabe que fica aquela situação bem complicada. Mas a gente vê aí, Gamberini, que essa faixa aqui, ali mais à frente a situação está mais tranquila, mas quem conhece bem São Paulo, como você disse, todo esse trânsito é por causa da entrada ali para a Avenida 23 de Maio, né? Pode ver que congestiona principalmente do lado direito. Exatamente. Quem vai entrar na 23 de maio ali, o trânsito já é bem mais complicado para quem vai para o centro ali, prossegue para ir para o centro da cidade. Tá bem. Patrícia, obrigado pelas informações. Ó, tem um carro ainda parado ali, quebrado. Exatamente. Quebrou para tudo, né? Choveu e quebrou um carro, por menor que seja a dificuldade, o trânsito para em São Paulo. Você viu que eles interromperam o trânsito para tentar tirar o carro. Olha lá, os funcionários da CET, que aliás fazem um ótimo trabalho, estão tentando fazer o carro ligar. Parece que ligou, né? Pelo menos ele não está mais empurrando, o carro está andando. Exatamente. Agora, não adianta ele tirar da pista. Ah, bom, ele vai pôr em cima da calçada, tá certo. Quem sabe agora alivia a vida, né? De quem com certeza se atrasou. Agora abre. Tá certo, Patrícia. Aí tivemos um probleminha no sinal, mas tá lá o carro em cima da calçada. Obrigado, Patrícia, pelas informações. Nós vamos agora ver como é que está o trânsito em outras áreas da cidade com as câmeras da CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego. A gente tem aí imagens mostrando a Bernardino de Campos, esquina com a Rua Vergueiro, tranquilíssimo trânsito, muito bom. Também na Juscelino Kubitschek, esquina com a Atílio Inocente, muito bom. Essas são imagens da Juscelino. Aí imagens da Cidade Jardim, Ponte Cidade Jardim, está uma maravilha o trânsito em São Paulo, apesar da volta do rodízio, a cidade vai retomando a sua vida normal. Vejam só, o Complexo Jorge e João Saad parece um trânsito de feriado. A cidade ainda não voltou ao normal, vai gradativamente voltando, daqui a pouco voltam as aulas. Olha só que maravilha, Rebouças, depois do cruzamento com a Faria Lima. Saída do túnel tranquila. Aproveitem para degustar essas cenas, porque daqui a alguns dias nada disso será assim. Estaremos mostrando carros e mais carros entupindo a cidade. Aí vejam só imagens da São João ali e lá em cima o Minhocão, lá embaixo, né, para quem olha, na verdade. Rua da Consolação, esquina com a Caio Prado. Olha que maravilha a subida da Consolação. Tá certo que o farol estava fechado, mas tá bom. Paulista com Campinas também é uma maravilha. Aliás, a CET vai implantar daqui a alguns dias uma operação nova no trânsito de São Paulo que vai mexer com a paciência de motociclistas e motoristas de automóvel. O que a CET vai fazer? Ela vai fazer uma linha
de afastamento das motos, uma faixa preferencial para as motos na frente dos carros, na saída dos sinais, dos faróis. Ou seja, você tem aqui a faixa de segurança, a faixa de pedestres. Haverá uma nova faixa que distancia os motociclistas da faixa de pedestre, exclusiva para motos. Os carros têm que parar numa distância maior. Isso para separar motociclistas de motoristas nos sinais. A CET diz que isso vai diminuir o número de acidentes, a gente espera, vai diminuir também o número de assaltos por motocicletas, porque as motocicletas não vão ficar paradas ao lado dos automóveis, elas vão ficar à frente dos automóveis. É claro que vai ter aqueles que vão reclamar e vão dizer, mas por que as motos vão ficar na frente? Eu sou contra. Mas eu acho que essa medida é uma boa medida da CET de tentar organizar essa vida, esse conflito entre motociclistas no trânsito e motoristas que vivem brigando, quando na verdade deveriam entender que o motociclista tem um veículo que é muito diferente do automóvel e o motociclista deveria entender que o carro é um veículo muito diferente do dele. Quando houver esse entendimento, as coisas vão melhorar. Esperamos que aconteça. Depois de roubar um carro na Zona Norte, o ladrão perdeu o controle desse carro e bateu. O motorista foi abordado ao parar num semáforo na Avenida General Ataliba Leonel, Zona Norte de São Paulo. Ele reagiu ao assalto e não conseguiu evitar o roubo. A hora que o cara veio abrir a porta do meu carro, eu parti pra cima dele. Eu não sabia se ele ia atirar em mim ou não. Por isso que ele rasgou minha camisa mesmo assim, eu tentei tirar ele, mas não teve jeito. No total eram 2 criminosos, mas apenas um tomou o carro da vítima. Ele bateu neste poste, foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas. O outro criminoso fugiu. O assaltante ficou preso nas ferragens e teve de ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. No carro roubado havia uma lata de cerveja no chão do motorista. E nós voltamos com as informações de Ulisses Rocha ao vivo sobre as calçadas de São Paulo. Ulisses, o que é que vai acontecer com quem não fizer a calçada direitinho? Daqui a pouquinho a gente fala com o Ulisses? Não, vou falar com o Ulisses agora. Tá bem, vamos ver aqui no VT o que é que vai acontecer com quem não cuidar das calçadas. A Prefeitura promete fiscalização e multa para quem estiver irregular. Com a nova lei, as autuações passam para R$300 por metro linear que tiver à frente da casa. Emitida uma notificação simultânea para que o cidadão reforme sua calçada no prazo máximo de 30 dias. Então, se ele não reformar em 30 dias, ele está sujeito a novas multas que serão emitidas automaticamente a cada período de um mês. Mas o que fazer com os estragos causados pelas árvores? Nesse caso, a Prefeitura é responsável pelos reparos. Ela também responde pela conservação das calçadas das praças públicas. E então, como fica essa, e como tantas outras, está danificada? Certamente, a Prefeitura não será multada. Danificada é gentileza do Ulisses. A calçada está praticamente destruída. Neste final de semana, o Sambódromo do AMB recebeu os primeiros ensaios técnicos do Carnaval 2012. O batuque, por enquanto, é só um treinamento. Carnavalescos e foliões aproveitaram para acertar o tempo de desfile e as coreografias. Os ingressos para o Carnaval 2012 começam a ser vendidos hoje, às 11 horas, no Sambódromo. O ingresso na arquibancada custa R$65. 26 mil lugares vão estar à venda. Agora vamos falar de futebol. No Santos já tem diretor propondo a troca de Ganso por Montilho, do Cruzeiro. O São Paulo contratou seu camisa 10 para a temporada. E Jadson, que estava no futebol da Ucrânia. E no final de semana, o Corinthians e Palmeiras fizeram amistosos. Os palmeirenses fizeram uma procissão do clube até o Pacaembu para homenagear aquele que consideram um santo, o goleiro Marcos. Cerca de 5 mil torcedores demonstraram sua fé no goleiro, que foi devidamente canonizado pela torcida. Já dentro de campo, o Palmeiras ganhou do Ajax da Holanda por 1-0, gol de Pedro Carmona nos acréscimos. O Corinthians foi até Londrina enfrentar o Flamengo. Alex fez 1-0 para o Timão com um belo chute. E Edson ampliou no fim do primeiro tempo. No segundo tempo, as duas equipes fizeram várias substituições. Até Adriano deu o ar da graça, mas o Flamengo foi melhor. Botinelli diminuiu e Negueba deixou tudo igual no placar. Corinthians 2, Flamengo 2. Corinthians, Santos e Palmeiras garantiram classificação para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os 3 times até agora não levaram nenhum gol e chegam como grandes favoritos à final.
O Palmeiras conquistou a vaga no sábado, 2-0 contra o Monte Azul. Também no sábado, o Corinthians se garantiu vencendo o Goiás por 1-0. O Santos goleou o Guarani no domingo por 4-0 e também chegou às oitavas da competição. Destaque para o jovem Vitor Andrade, que fez 2 gols. Ele tem uma multa contratual no valor de 50 milhões de euros, maior que a de Neymar. O início das oitavas de final é amanhã. O Palmeiras joga contra o Paulista de Jundiaí e o Corinthians encara o São José. Na quarta-feira, o Santos tem pela frente o Desportivo Brasil. Vocês viram que golaço esse Vitor fez, esse camisa 20? Guardem bem essa imagem, porque daqui a pouco esse menino vai estar ganhando milhões. Tem gente que demora um tempão para comprar o primeiro carro e depois deixa o carro o tempo todo na garagem. A carteira de habilitação é antiga. Eu já tenho 11 anos. Mas o carro só estacionou na garagem há 3 meses. Foram 4 anos de economia para realizar o sonho à vista. Eu até tinha a opção de poder comprar um carrinho mais velho, mas eu dei a opção em comprar um carro um pouco mais novo. Que ano é ele? 2003. O orgulho do auxiliar de chaveiro é mais do que visível, é escancarado. Limpeza da lataria, do vidro, pretinho no pneu. É meu filho, já considero como um filho para mim. O cuidado é tanto que esse carro aqui quase nunca sai da garagem. Hoje, por exemplo, o Diego tem compromisso e nos pediu uma carona. Certo, Diego? Com certeza. Bom, essa história é verdadeira, não foi armação, não. Tanta preocupação, ele diz, sem motivo. Que roubam, que batam nele, que risquem, porque eu sou muito ciumento com eles. Mas você não contratou seguro? Contratei, mas não é só por causa do seguro que eu vou deixar o carro a Deus dará, né? Tesouro guardado, Diego de carona, chega ao compromisso. Um curso de 5 horas em uma oficina mecânica. Conhece a bateria? A bateria é um dos componentes que eu vejo em comerciais, né? Conhecimento, esforço extra em pleno sábado para cuidar de uma paixão. Fim do curso e Diego, mais uma vez, de carona, volta para casa. Na garagem, a companhia pro fim de semana. O meu passatempo agora é a garagem, né? Ah, é? Você passa quanto tempo aqui na garagem? Na garagem? Por volta de umas 4 a 5 horas. Você fica 5 horas aqui na garagem? Com certeza. Mas o que você faz em 5 horas do carro? Você já tá limpo? Não. Além de tudo, põe uma musiquinha pra tocar, entendeu? E fico nele assim, curtindo, né? Delícia, assim você mata. A musiquinha também já deu o que tinha que dar, hein? Vamos agora às informações de Ulisses Rocha, ao vivo, que vai nos dar informações sobre alimentação saudável, Ulisses. Exatamente, Gamberini, porque a questão é a seguinte, né? Quando a gente faz o café da manhã, muita gente às vezes pensa, é melhor fazer uma boa refeição pela manhã, ou será que é uma boa refeição na hora do almoço, à tarde? Mas existe o ideal que 3 em 3 horas. Mas eu quero confirmar isso com a Valéria Machado. Qual que é a melhor alimentação do dia, Valéria? A melhor alimentação do dia é aquela que é fracionada, né, Ulisses? Aquela que nós vamos fracionar o dia todo. Nós vamos tomar o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e a ceia. Essa é a refeição adequada. Agora, existe um hábito, principalmente aqui em São Paulo, acho que em todo o Brasil, não é? Principalmente às quartas-feiras, aquela suculenta feijoada. Aí a pessoa pega aquele pote enorme, faz aquele generoso prato e come. Isso é bom? Não, na verdade, assim, tudo tem que ser adequado, né? Não é que é proibido, né? Se você controlar o resto da semana, de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, você pode estar consumindo uma feijoada, não tem problema. Mas desde que você saiba adequar isso, entendeu? Pois não, Gabriel. Qual é a quantidade ideal que a gente deve ingerir em cada refeição? A gente consegue pesar isso? Como é que se mede a quantidade ideal? Pois é, exatamente a pergunta que o Gamberini está fazendo é que qual é a quantidade ideal para a pessoa se alimentar? Porque tem gente que faz aquele prato assim como a gente vê, aquele prato generoso como a gente viu muitas vezes, não é? Como a gente acabou de falar, e tem gente que come um pouquinho a menos. E qual que é a quantidade certa? Na verdade, assim, cada indivíduo tem a sua quantidade para ser consumido. Então, assim, ele realmente tem que buscar uma nutricionista para que seja feito o cálculo do seu cardápio, porque cada um é tratado como a gente chama de bioquímica individualizada do paciente. Cada um tem uma quantidade correta para consumir. Assim, você olhando pelo meu tamanho, dá para dizer o que é certo, o que é ideal, não? Não dá, porque assim, eu tenho que consultar você, saber como é o seu dia a dia, como é o seu ritmo de trabalho, e aí eu vou adequar a sua alimentação. Gamberini,
Eu queria saber dela como é que se mede a quantidade que é preciso comer? É pela caloria que a gente... Pois é, a pergunta é, se mede pela caloria, se mede pela quantidade? Como é que eu sei a quantidade certa para mim? Por exemplo, eu vou comer um prato com uma escumadeira de arroz, uma concha de feijão, como é que eu meço isso? Na verdade, a gente não trabalha com valor calórico, bem dizer, a gente costuma trabalhar com qualidade de dieta. Então, a sua dieta, ela tem que ter a quantidade certa de carboidrato, proteína, gordura e assim distribuído, fibras, entendeu? Tem que ser distribuído de acordo com cada indivíduo. Ok, muito obrigado, Gamberini, diga. Só uma última coisinha. A gente ouve falar às vezes que a gente não tem que sair da mesa completamente saciado, que a gente deve sair com um pouco de fome. Isso procede? Pergunta pra ela, por favor. Pois não. A gente deve sair com um pouquinho de fome da mesa ou a gente deve sair satisfeito, olha, comi que nem um pachá. É isso? Não, eu diria assim, você não deve sair com fome, mas você deve sair adequado, entendeu? Tá, joia, valeu. Muito obrigado, Gamberini, com você. Obrigado, Patrícia, Ulisses, obrigado a Valéria também. Muito simpática, aliás, a Valéria. Obrigado. Com certeza. Está crescendo o número de gatos de estimação. Parece que o cachorro está perdendo o posto de melhor amigo do homem. Já ouviu falar de namoro pela internet, né? Pois foi assim que Isaac se deu bem com uma gata. E um gato, miau! Ele é mais esperto. Ela já pede mais carinho. Um triângulo amoroso. Tem tudo para dar mais certo do que as relações do passado. O peixe é muito paradão. O cachorro dá muito trabalho. Passarinho preso na gaiola, não dá. O consumo, de um modo geral, é um bom indicativo dessa preferência que vai se acentuando. A imagem do até então melhor amigo do homem está sendo arranhada. É resultado de pesquisa feita por quem fabrica produtos para animais. O número de gatos de estimação cresceu mais que o dobro do que o de cães. A explicação para isso tem a ver com a arquitetura. O aumento de prédios, né, os apartamentos, isso acaba fazendo a diferença, o pessoal acaba optando pelo gato. E vamos agora a mais uma rodada das câmeras do CT para saber como é que está o trânsito em São Paulo. Temos aí imagens da cidade muito boas, aliás, só tem fila de ônibus. Aí a esquina da Bernardino de Campos com a Rua Vergueiro continua muito bom, o trânsito flui normalmente, tranquilo, sem grandes problemas. A Juscelino Kubitschek também muito boa, sem maiores problemas, fluindo de maneira bastante agradável até, eu diria. Porém, na Cidade Jardim, na ponte da Cidade Jardim, já começa a complicar. É o pessoal que vem do Morumbi e vai ali para a Avenida Europa ou 9 de Julho, centro da cidade. Complexo Jorge João Saad, também muito tranquilo, como a gente pode observar agora, a subida da Rebouças aumenta o tráfego, mas ainda flui bem. Aqui tem um farol ali logo depois da saída do túnel, então isso é que está parando o trânsito. Mas a gente percebe que quando o sinal abre, o trânsito ali no túnel da Rebouças, depois do cortar a Faria Lima, segue normalmente. Aí imagens da São João e lá no fundo o elevado Costa e Silva, o famoso Minhocão, trânsito muito tranquilo. Última imagem da CT, Consolação esquina com a Caio Prado, tranquila como num feriado. Vamos agora às informações de Patrícia Rocha, que nos mostra imagens do helicóptero do SBT sobrevoando a Cracolândia. Não é isso, Patrícia? Exatamente, Gamberini. O helicóptero do SBT sobrevoou agora a região central de São Paulo, conhecida como Cracolândia. Você vê aí o grande efetivo de policiais militares, muitas viaturas, policiais que tomam ali, pelo menos, essa parte aí da rua ali do centro de São Paulo. Tudo isso naquela operação que não tem data para terminar, né? Como as autoridades já avisaram, essa ação da polícia é para impedir que os traficantes voltem a agir aí nessas ruas que são conhecidas aí como a região da Cracolândia e também que os dependentes, aqueles viciados, voltem também a ocupar essas ruas. Gamberini. Na verdade, a gente espera que eles não voltem a ocupar as ruas, mas que eles sejam atendidos. Nós temos que ter uma estrutura de atendimento a esses doentes. Eles são doentes e precisam de atendimento médico. Enquanto a Prefeitura, o Estado, a União não se unirem, não resolverem esse problema do atendimento médico para eles, nós vamos sempre ficar enxugando o gelo. A polícia vai, empurra eles para lá e eles voltam. Então, isso não adianta. Por enquanto, é isso hoje. Agora a gente volta com o Hermano Henning. Olá, Hermano. É isso aí, então. Muito obrigado, Gamberini. Amanhã você volta com as notícias
de São Paulo. O Jornal do SBT Manhã termina aqui. Obrigado pela sua companhia. Outras notícias às 7h40 da noite no SBT Brasil, com José Val Peixoto e Raquel Sherazade. Bom dia pra você, boa segunda-feira. Até lá.